2020, o mundo foi sacudido pela pandemia inesperada do novo coronavírus. De norte a sul, de leste a oeste, um inimigo invisível afastou os seres humanos do convívio pessoal. No Brasil e no Ceará, a crise entrou em nossas casas e mexeu com nossas emoções. Nossos comércios e serviços foram fechados, nossas praias foram esvaziadas, nossos empreendedores, vendedores, pescadores e artistas impactados. Nossas vidas viradas do avesso. Agora é hora de estarmos juntos. Vamos transformar o medo em esperança. Vamos tirar das adversidades a força. O caminho para a solidariedade mundial depende de nós. Vamos caminhar unidos, otimistas e solidários. Vamos falar sobre ciclo operacional e financeiro e dicas financeiras no cenário atual no mundo pós-coronavírus. Vamos fazer a nossa parte para melhorar o Brasil e o Ceará todos juntos. Olá, sejam bem-vindos ao programa Questão Aberta pós-coronavírus. Aqui, nossos debates são sobre assuntos relacionados à crise causada pela Covid-19. Já falamos sobre saúde mental, capacitação, como trabalhar com delivery, de marketing digital, novos mercados. Na edição de hoje, vamos trazer dicas financeiras e falar sobre o ciclo operacional e financeiro dos negócios. Sempre na companhia de Rony Cunha Bueno, palestrante, escritor, acelerador de startups e responsável por grandes cases de sucesso no mundo do marketing digital também. Olá, Rony, bem-vindo mais uma vez. Olá, Joana, tudo bom? É um prazer estar aqui de novo com vocês, falando de um tema super importante, né, que é a parte financeira. Eu brinco assim que eu estou muitos anos, mais de 13 anos trabalhando com o mercado de startups. E a gente vive em crise constante nesse mercado, né? Uma instabilidade constante, uma loucura constante. E o que eu aprendi, né? Nós estamos no meio de uma pandemia, saindo dela, e o que eu aprendo assim com esses momentos assim muito turbulentos com startups, eu queria dividir com vocês. Eu brinco sempre, você tem que ter um olhar para fora e um olhar para dentro, né? Olhar para fora você controla muito pouco, né, o que o governo vai te dar de opções, o que o mundo está se transformando, se você vai poder abrir sua loja, se não vai poder abrir sua loja, e um olhar para dentro, né? Um olhar para onde você tem poder para transformar o seu negócio e não ser, que a gente brinca, não ser refém da situação. Então, você tem que olhar com muito carinho para todo o seu fluxo financeiro, para toda o seu capital, seu caixa, para justamente passar bem e conseguir, né, se adaptar a esse momento, se reinventar, porque o mundo está passando por um momento de reinvenção muito grande, o mundo pós-Covid vai ser diferente, então você vai ter que se reinventar o seu negócio, sair um negócio diferente depois dessa nossa experiência aí com o Covid. Bom, e para falar também conosco sobre esses temas, dicas financeiras, nós convidamos o economista Luiz Eduardo Barros, que é consultor, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará, o IBEF Ceará. Bem-vindo, Luiz Eduardo. Bem, obrigado pelo convite, sempre é um prazer podendo participar dessas discussões que são importantíssimas para a realidade brasileira de agora. Também aqui conosco o economista e professor da Universidade de Fortaleza, Ricardo Eleutério, também membro do Conselho de Economia do Estado do Ceará. Bem-vindo, Ricardo. Agradeço o convite. É um prazer estar com vocês, compartilhar aqui o debate, as discussões com o Rony e com meu colega economista, Luiz Eduardo. Bom, o Rony falou que é um momento de transformação, um momento novo para todos nós e principalmente para os empreendedores. Eu queria saber de vocês o que é preciso, quais são as principais dicas financeiras para esse momento, para os empreendedores não perderem seus negócios no pós-crise, né? O Rony colocou muito bem essa questão de olhar o externo e olhar o interno. Muitas vezes tem gente revoltada com a quarentena porque diz que não está sem poder trabalhar e vai morrer de fome. Mas, bom, para morrer de fome tem que estar vivo. Então, primeira coisa, a gente tem que se preocupar em ficar vivo, né? E do ponto de vista de saúde, o isolamento social tem sido a arma mais eficaz no momento. Do ponto de vista financeiro,
como se gosta de dizer, as pessoas têm que sentar no caixa e só tirar do caixa o que for essencial. Na verdade, o espaço está aberto para muitas negociações. Hoje em dia, quer dizer, o governo, de certa forma, facilitou as coisas ao permitir que as pessoas ponham, quem está com a empresa totalmente fechada, põe os empregados com suspensão de trabalho, quer dizer, evita o desembolso de caixa para pagar os salários, ou contratação em menor tempo, 50%, 70%, e o governo pagando o restante. E com isso também você estará protegendo o caixa. Tendo esse cuidado interno, aí a gente vai poder, então, se preparar para discutir como sobreviver no novo normal, também tão apregoado que ninguém ainda sabe como é. O desafio é enorme, né, para todos. Né? Começa pela manutenção da vida, né, que esse é o maior desafio, e os desafios de natureza econômica. Os agentes econômicos, os entes diversos, governo federal, estadual, municipal, as pessoas, as famílias, as empresas sairão desse período nefasto mais endividadas. Então, vai haver um aumento, já está havendo um aumento do processo de endividamento de empresas, pessoas e governos. Então, lidar, né, com essa realidade adversa no pós-Covid será um desafio bastante grande. Né? O que se pode sinalizar de positivo são as medidas de natureza monetária que têm anunciado o aumento de liquidez. Né? Daqui para o final do ano devemos ter mais liquidez na economia, e uma taxa básica de juros que já vem declinando, está em 3% a Selic. Podemos chegar ao final do ano com a taxa de juros básica menor e as demais taxas de juros da economia menores. Então, um ambiente de maior liquidez, de mais crédito, é o que se espera, né? De crédito menos caro, pode compensar essa travessia que está conduzindo os entes públicos e privados a mais endividamento. Pegando um pouquinho de cada um falou aqui, né? Sentar no caixa, né? Senta no caixa e vamos passar por essa situação, porque vai vir um cenário de liquidez para frente, né? Como falou aqui agora super bem, de abundância. Eu compartilho também dessa ideia. Né? Eu compartilho que nós vamos passar por um momento muito difícil, algumas empresas vão quebrar, outras vão ter que se reinventar, mas pós esse momento, por injeção de dinheiro, não só, né, do governo brasileiro, mas de diversos governos. A gente está numa economia extremamente globalizada, onde diversos governos vão dar liquidez. Né? Liquidez é dinheiro no mercado, bastante dinheiro no mercado a juros muito baratos. Os nossos juros, que é um dos maiores do mundo, estão descendo, e todos os governos baixando juros e incentivando a economia. Eu queria até dividir com vocês, são especialistas, né? Vocês compartilham com isso, que depois dessa pandemia, para o segundo semestre, é esperado um momento de retomada forte da economia mundial e nacional também, né? Se a gente vai acompanhar esse boom que tende a ser no segundo semestre. E se vocês acreditam que é voo de galinha, ou seja, vai subir, né? E depois cai, ou realmente a economia mundial pega no tranco e teremos alguns anos aí de crescimento. Da minha parte, eu acho que, com toda a previsão, nós temos uma série de certezas. Quer dizer, eu estou supondo que as empresas tenham, os países tenham um certo juízo. O Brasil está muito bem posicionado nessa crise. Primeiro, porque nós temos uma atividade agrícola muito forte, que todo mundo no mundo está precisando, que já nos dá uma boa margem de operação. Então, isso é uma coisa boa. Outro aspecto positivo é que as taxas de juros estão baixas, então permitem às empresas tomarem financiamento, desde que os bancos brasileiros, que são não são afeitos a dar prazo, mas se houver prazo com juro baixo, muita gente vai poder sobreviver. O que tem estrangulado muitas empresas no passado é porque os prazos de financiamento do Brasil são muito curtos. Então, não dá tempo da empresa
gerar caixa para poder pagar o próprio empréstimo. Então, o empréstimo acaba se tornando um problema. Mas, se houver juros baixos e prazos longos, é possível uma recuperação mais rápida do que a normalmente apregoada, né? E vocês acham que essa política, essas medidas financeiras do governo, elas realmente são suficientes para evitar uma crise maior? Olha, as medidas, nós economistas chamamos de anticíclicas, né? Política econômica anticíclica. Você, na baixa da atividade, né, faz uma política monetária expansionista, abaixando os juros, expandindo o crédito, colocando mais liquidez na economia para estimular consumo e investimento produtivo. E na política fiscal, como vem sendo feita, também anticíclica, ou seja, expansionista, aumentando investimentos públicos e cortando tributos ou fazendo denúncia fiscal, né? Efeitos colaterais podem advir, né? A política fiscal, com certeza, vai produzir mais desequilíbrio fiscal, aumento do déficit e da dívida. Esse é um preço que nós vamos pagar, né? Já tínhamos um desequilíbrio fiscal que vinha sendo enfrentado, né? Ou se procurava enfrentar, e ele vai crescer, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? O receio da política monetária expansionista é alguma pressão inflacionária, mas o problema não é a inflação, né? O problema é a recessão, é baixa da atividade econômica. E se nós olharmos algumas projeções e expectativas de organismos internacionais e nacionais, né, na realidade a expectativa de retomada é para o ano que vem. Né? O Fundo Monetário Internacional, no Outlook, no panorama recente sobre a economia mundial, né, incluindo a brasileira, projeta uma recessão em V, né? Uma queda acentuada de 3% do PIB mundial esse ano, e do Brasil uma queda acentuada de 5,3%, para em 2021 uma recuperação do PIB mundial em 5,8% e do PIB brasileiro em 2,9%. Né? Tem um estudo do Banco Mundial que aponta que para o Brasil, cada mês de lockdown ou de reclusão, produz uma queda de 1,1 ponto percentual no PIB. Né? Então, se a gente tiver uns 5 meses de reclusão ou mais, né? 5 meses dariam 5 pontos percentuais de queda do PIB, né? 6 pontos percentuais e assim por diante. Né? Mas nas previsões todas, mesmo na previsão do mercado financeiro, que é capturado pela pesquisa Focus, que o Banco Central faz semanalmente, que saiu agora, né? A expectativa também é de queda acentuada esse ano, para o nosso PIB de quase 6%, mais um crescimento de 3,5% para o ano que vem. Então, há uma expectativa positiva de que a recessão seja em V. A queda forte, acentuada nesses meses desse ano, a gente chega no final do ano com a variação negativa na indústria, na atividade econômica como um todo, né? Mas recupera rápido do ano que vem. É uma previsão, é um cenário, digamos, otimista. Agora, Ricardo, eu queria só pontuar que as medidas que o governo está fazendo poderão ser muito eficazes. Poderão ser. Por exemplo, o governo colocou disponibilidade, liquidez aos bancos, mas os bancos têm medo de emprestar. E o dinheiro fica parado lá. Então, é um desafio que nós temos que resolver o problema de garantias. Quer dizer, o Sebrae já começou a fazer garantias para pequenas e médias empresas, criando um fundo garantidor, porque quem já tinha garantias reais já tinha usado para tomar empréstimo. Então, as empresas agora estão desprovidas de garantias. Vai ter que haver uma solução aí heterodoxa para resolver esse imbróglio de garantia e fazer com que a liquidez que o governo está proporcionando aos bancos chegue efetivamente às empresas. Assim, a gente está falando de olhar para fora, né? Nós temos esse cenário macroeconômico que aponta para uma retomada em V. Quanto tempo que ele precisa de caixa, né? Onde ele consegue fazer com que a gestão financeira dele seja boa o suficiente para ele conseguir passar por esse momento e alavancar junto com esse novo momento? Bom, Rony, essas dicas vão ficar para o próximo bloco, porque a gente vai fazer uma pausa rápida aqui no nosso bate-papo e daqui a pouquinho a gente volta com mais dicas financeiras. Até já!
Em 2020, o mundo foi sacudido pela pandemia inesperada do novo coronavírus. De norte a sul, de leste a oeste, um inimigo invisível afastou os seres humanos do convívio pessoal. No Brasil e no Ceará, a crise entrou em nossas casas e mexeu com nossas emoções. Nossos comércios e serviços foram fechados, nossas praias foram esvaziadas, nossos empreendedores, vendedores, pescadores e artistas impactados. Nossas vidas viradas do avesso. Agora é hora de estarmos juntos. Vamos transformar o medo em esperança. Vamos tirar das adversidades a força. O caminho para a solidariedade mundial depende de nós. Vamos caminhar unidos, otimistas e solidários. Vamos falar sobre ciclo operacional e financeiro e dicas financeiras no cenário atual no mundo pós-coronavírus. Vamos fazer a nossa parte para melhorar o Brasil e o Ceará todos juntos. Olá, sejam bem-vindos ao programa Questão Aberta pós-coronavírus. Aqui, nossos debates são sobre assuntos relacionados à crise causada pela Covid-19. Já falamos sobre saúde mental, capacitação, como trabalhar com delivery, de marketing digital, novos mercados. Na edição de hoje, vamos trazer dicas financeiras e falar sobre o ciclo operacional e financeiro dos negócios. Sempre na companhia de Rony Cunha Bueno, palestrante, escritor, acelerador de startups e responsável por grandes cases de sucesso no mundo do marketing digital também. Olá, Rony, bem-vindo mais uma vez. Olá, Joana, tudo bom? É um prazer estar aqui de novo com vocês, falando de um tema super importante, né, que é a parte financeira. Eu brinco assim que eu estou muitos anos, mais de 13 anos trabalhando com o mercado de startups. E a gente vive em crise constante nesse mercado, né? Uma instabilidade constante, uma loucura constante. E o que eu aprendi, né? Nós estamos no meio de uma pandemia, saindo dela, e o que eu aprendo assim com esses momentos assim muito turbulentos com startups, eu queria dividir com vocês. Eu brinco sempre, você tem que ter um olhar para fora e um olhar para dentro, né? Olhar para fora você controla muito pouco, né, o que o governo vai te dar de opções, o que o mundo está se transformando, se você vai poder abrir sua loja, se não vai poder abrir sua loja, e um olhar para dentro, né? Um olhar para onde você tem poder para transformar o seu negócio e não ser, que a gente brinca, não ser refém da situação. Então, você tem que olhar com muito carinho para todo o seu fluxo financeiro, para toda o seu capital, seu caixa, para justamente passar bem e conseguir, né, se adaptar a esse momento, se reinventar, porque o mundo está passando por um momento de reinvenção muito grande, o mundo pós-Covid vai ser diferente, então você vai ter que se reinventar o seu negócio, sair um negócio diferente depois dessa nossa experiência aí com o Covid. Bom, e para falar também conosco sobre esses temas, dicas financeiras, nós convidamos o economista Luiz Eduardo Barros, que é consultor, vice-presidente do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças do Ceará, o IBEF Ceará. Bem-vindo, Luiz Eduardo. Bem, obrigado pelo convite, sempre é um prazer podendo participar dessas discussões que são importantíssimas para a realidade brasileira de agora. Também aqui conosco o economista e professor da Universidade de Fortaleza, Ricardo Eleutério, também membro do Conselho de Economia do Estado do Ceará. Bem-vindo, Ricardo. Agradeço o convite. É um prazer estar com vocês, compartilhar aqui o debate, as discussões com o Rony e com meu colega economista, Luiz Eduardo. Bom, o Rony falou que é um momento de transformação, um momento novo para todos nós e principalmente para os empreendedores. Eu queria saber de vocês o que é preciso, quais são as principais dicas financeiras para esse momento, para os empreendedores não perderem seus negócios no pós-crise, né? O Rony colocou muito bem essa questão de olhar o externo e olhar o interno. Muitas vezes tem gente revoltada com a quarentena porque diz que não está sem poder trabalhar e vai morrer de fome. Mas, bom, para morrer de fome tem que estar vivo. Então, primeira coisa, a gente tem que se preocupar em ficar vivo, né? E do ponto de vista de saúde, o isolamento social tem sido a arma mais eficaz no momento.
Do ponto de vista financeiro, como se gosta de dizer, as pessoas têm que sentar no caixa e só tirar do caixa o que for essencial. Na verdade, o espaço está aberto para muitas negociações. Hoje em dia, quer dizer, o governo, de certa forma, facilitou as coisas ao permitir que as pessoas ponham, quem está com a empresa totalmente fechada, põe os empregados com suspensão de trabalho, quer dizer, evita o desembolso de caixa para pagar os salários, ou contratação em menor tempo, 50%, 70%, e o governo pagando o restante. E com isso também você estará protegendo o caixa. Tendo esse cuidado interno, aí a gente vai poder, então, se preparar para discutir como sobreviver no novo normal, também tão apregoado que ninguém ainda sabe como é. O desafio é enorme, né, para todos. Né? Começa pela manutenção da vida, né, que esse é o maior desafio, e os desafios de natureza econômica. Os agentes econômicos, os entes diversos, governo federal, estadual, municipal, as pessoas, as famílias, as empresas sairão desse período nefasto mais endividadas. Então, vai haver um aumento, já está havendo um aumento do processo de endividamento de empresas, pessoas e governos. Então, lidar, né, com essa realidade adversa no pós-Covid será um desafio bastante grande. Né? O que se pode sinalizar de positivo são as medidas de natureza monetária que têm anunciado o aumento de liquidez. Né? Daqui para o final do ano devemos ter mais liquidez na economia e uma taxa básica de juros que já vem declinando, está em 3% a Selic. Podemos chegar ao final do ano com a taxa de juros básica menor e as demais taxas de juros da economia menores. Então, um ambiente de maior liquidez, de mais crédito, é o que se espera, né? De crédito menos caro, pode compensar essa travessia que está conduzindo os entes públicos e privados a mais endividamento. Pegando um pouquinho de cada um falou aqui, né? Sentar no caixa, né? Senta no caixa e vamos passar por essa situação, porque vai vir um cenário de liquidez para frente, né? Como falou que agora super bem, de abundância. Eu compartilho também dessa ideia. Né? Eu compartilho que nós vamos passar por um momento muito difícil, algumas empresas vão quebrar, outras vão ter que se reinventar, mas pós esse momento, por injeção de dinheiro, não só, né, do governo brasileiro, mas de diversos governos. A gente está numa economia extremamente globalizada, onde diversos governos vão dar liquidez. Né? Liquidez é dinheiro no mercado, bastante dinheiro no mercado a juros muito baratos. Os nossos juros, que é um dos maiores do mundo, estão descendo, e todos os governos baixando juros e incentivando a economia. Eu queria até dividir com vocês, são especialistas, né? Se vocês compartilham com isso, que depois dessa pandemia, para o segundo semestre, é esperado um momento de retomada forte da economia mundial e nacional também, né? Se a gente vai acompanhar esse boom que tende a ser no segundo semestre. E se vocês acreditam que é voo de galinha, ou seja, vai subir, né? E depois cai, ou realmente a economia mundial pega no tranco e teremos alguns anos aí de crescimento. Da minha parte, eu acho que, como toda previsão, nós temos uma série de incertezas. Quer dizer, eu estou supondo que as empresas tenham, os países tenham um certo juízo. O Brasil está muito bem posicionado nessa crise. Primeiro, porque nós temos uma atividade agrícola muito forte, que todo mundo no mundo está precisando, que já nos dá uma boa margem de operação. Então, isso é uma coisa boa. Outro aspecto positivo é que as taxas de juros estão baixas, então permitem às empresas tomarem financiamento, desde que os bancos brasileiros, que são não são afeitos a dar prazo, mas se houver prazo com juro baixo, muita gente vai poder sobreviver. O que tem estrangulado muitas empresas no passado é porque os prazos de financiamento do Brasil são muito curtos. Então, não dá tempo da empresa
gerar caixa para poder pagar o próprio empréstimo. Então, o empréstimo acaba se tornando um problema. Mas se houver juros baixos e prazos longos, é possível uma recuperação mais rápida do que a normalmente apregoada, né? E vocês acham que essa política, essas medidas financeiras do governo, elas realmente são suficientes para evitar uma crise maior? Olha, as medidas, nós economistas chamamos de anticíclicas, né? Política econômica anticíclica. Você, na baixa da atividade, né, faz uma política monetária expansionista, baixando os juros, expandindo o crédito, colocando mais liquidez na economia para estimular consumo e investimento produtivo. E na política fiscal, como vem sendo feita, também anticíclica, ou seja, expansionista, aumentando investimentos públicos e cortando tributos ou fazendo denúncia fiscal, né? Efeitos colaterais podem advir, né? A política fiscal, com certeza, vai produzir mais desequilíbrio fiscal, aumento do déficit e da dívida. Esse é um preço que nós vamos pagar, né? Já tínhamos um desequilíbrio fiscal que vinha sendo enfrentado, né? Ou se procurava enfrentar, e ele vai crescer, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? O receio da política monetária expansionista é alguma pressão inflacionária, mas o problema não é a inflação, né? O problema é a recessão, é baixa da atividade econômica. E se nós olharmos algumas projeções e expectativas de organismos internacionais e nacionais, né, na realidade a expectativa de retomada é para o ano que vem. Né? O Fundo Monetário Internacional, no Outlook, no panorama recente sobre a economia mundial, né, incluindo a brasileira, projeta uma recessão em V, né? Uma queda acentuada de 3% do PIB mundial esse ano, e do Brasil uma queda acentuada de 5,3%, para em 2021 uma recuperação do PIB mundial em 5,8% e do PIB brasileiro em 2,9%. Né? Tem um estudo do Banco Mundial que aponta que para o Brasil, cada mês de lockdown ou de reclusão, produz uma queda de 1,1 ponto percentual no PIB. Né? Então, se a gente tiver uns 5 meses de reclusão ou mais, né? 5 meses dariam 5 pontos percentuais de queda do PIB, né? 6 pontos percentuais e assim por diante. Né? Mas nas previsões todas, mesmo na previsão do mercado financeiro, que é capturado pela pesquisa Focus, que o Banco Central faz semanalmente, que saiu agora, né? A expectativa também é de queda acentuada esse ano, para o nosso PIB de quase 6%, mais um crescimento de 3,5% para o ano que vem. Então, há uma expectativa positiva de que a recessão seja em V. A queda forte, acentuada nesses meses desse ano, a gente chega no final do ano com a variação negativa na indústria, na atividade econômica como um todo, né? Mas recupera rápido do ano que vem. É uma previsão, é um cenário, digamos, otimista. Agora, Ricardo, eu queria só pontuar que as medidas que o governo está fazendo poderão ser muito eficazes. Poderão ser. Por exemplo, o governo colocou disponibilidade, liquidez aos bancos, mas os bancos têm medo de emprestar. E o dinheiro fica parado lá no... Então, é um desafio que nós temos que resolver o problema de garantias. Quer dizer, o Sebrae já começou a fazer garantias para pequenas e médias empresas, criando um fundo garantidor, porque quem já tinha garantias reais já tinha usado para tomar empréstimo. Então, as empresas agora estão desprovidas de garantias. Vai ter que haver uma solução aí heterodoxa para resolver esse imbróglio de garantia e fazer com que a liquidez que o governo está proporcionando aos bancos chegue efetivamente às empresas. Assim, a gente está falando de olhar para fora, né? Nós temos esse cenário macroeconômico que aponta para uma retomada em V. Quanto tempo que ele precisa de caixa, né? Onde ele consegue fazer com que a gestão financeira dele seja boa o suficiente para ele conseguir passar por esse momento e alavancar junto com esse novo momento? Bom, Rony, essas dicas vão ficar para o próximo bloco, porque a gente vai fazer uma pausa rápida aqui no nosso bate-papo e daqui a pouquinho a gente volta com mais dicas financeiras. Até já!